A paz do Senhor a você, meu amigo, a paz do Senhor a você, minha amiga, meus irmãos em Cristo. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus ele nos concede de estar falando aqui a sua palavra aqui no canal Semeando a Palavra. Eu sou o seu irmão em Cristo, capelão, irmão Jonas Santos, e nesta feita eu gostaria de estar aqui meditando com você no Salmo 34, o versículo 19, que diz assim: a palavra de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, não é? Graças a Deus, porque Deus é um Deus que cuida de cada um de nós e nos livra das nossas aflições. E o salmista Davi, não é? Ele louva a Deus aqui neste salmo aqui, porque Deus ele respondeu às suas súplicas, não é? E exorta aqui a sua confiança em Deus, não é? E graças a Deus que Deus é um Deus que não nos desampara. Deus ele está sempre cuidando de cada um de nós, não é? Às vezes, não é verdade, a falta de fé, ela vem, a desconfiança, não é? Nos pensamentos, pensando que Deus, ele não está vendo a situação, não é verdade? As aflições de que cada um muitas vezes passamos. A palavra de Deus, ela nos garante que o Senhor ele está atento, não é? Deus ele está de ouvidos abertos aqui quando nós clamamos, e o justo ele sempre é ouvido por Deus quando ele clama, quando ele louva a Deus, se dirige a Deus em oração. No Salmo 34 ainda, o versículo de número 15, vai dizer assim a palavra de Deus: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então creia neste momento, não é, que Deus ele está ouvindo o teu clamor, as orações, não é, as tuas orações estão sendo assistidas, não é, e ouvidas aí, não é, perante Deus. Os olhos do Senhor estão sobre o justo da terra, não é? O Senhor, ele não desampara os seus servos, não é? Ainda que venhamos passar por aflições aqui nesta vida, não é? Nesta passagem aqui por esta terra, porque não somos deste mundo, não é? Pertencemos ao reino celestial, aos céus de glória, não é? Foi para isso que Jesus ele nos chamou, não é verdade? E o Senhor ele mesmo disse uma vez em sua palavra, ele disse que aqui no mundo nós teríamos aflição, nós devíamos, não é, ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, nos garantindo assim que nós também poderíamos vencer, não é? E o justo, ele passa por aflições, mas o Senhor, não é, ele nunca desampara o justo. No Salmo de número 37, o versículo de número 25, a palavra de Deus aqui vai dizer, não é, o salmista Davi, ele falando, ele diz a seguinte expressão, não é? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu logo aprendo aqui com as palavras do salmista, é que Deus é um Deus que cuida de cada um de nós, não é verdade? Deus ele está sempre atento aqui para cada detalhe de nossas vidas, não é? E o salmista ele disse que foi moço e agora estava velho e nunca viu desamparado o justo. E o salmista, ele sabia o que ele estava falando, não é? Porque Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que não desampara aquele que anda de conformidade com a sua palavra. Ele sempre está cuidando aqui nos mínimos detalhes de nossa vida, diante dos vendavais que passamos, diante das lutas, diante das aflições aqui. Deus ele nunca nos deixa desamparado, Deus ele nunca nos deixa prostrado diante das batalhas. Veja o que diz no Salmo de número 92 e o versículo de número 12, diz assim, não é, o Salmo: o justo florescerá como a palmeira, crescerá
como o cedro. Essa planta, não é? A palmeira, ela se adapta bem em qualquer ambiente, seja nas zonas rurais, não é? Nas zonas urbanas, nos interiores. A Bíblia, ela traz a palmeira, que diz que o justo, ele é como a palmeira, ele florescerá como a palmeira, não é? E a palmeira aqui, ela varia em seu tamanho de acordo aqui com os seus aproveitamentos e condições ambientais, não é? Podem crescer até 10 metros. E a Bíblia, no mesmo salmo ao qual nós lemos aqui, ela indica o melhor lugar onde o cristão palmeira, não é? Deve ser plantado. E no Salmo 92 e o versículo 13 vai dizer: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo 92 e o versículo de número 13, não é? E o Salmo, ainda no Salmo 92 e o versículo 12, o salmista ele diz que o justo ele florescerá como as palmeiras, não é? Então, Deus, ele é tremendo em sua palavra, não é? Não desista, não é? Permaneça nos caminhos ao qual o Senhor, ele te chamou, não é? Porque o Senhor, ele tem cuidado de cada um de nós, como já falamos aqui, não é? Que o justo, ele é sempre ouvido em suas orações por Deus, como diz o versículo 15 do Salmo 34, não é? E que Deus, ele jamais, ele desampara o justo, aquele, não é? A quem o ama. O Salmo 37 e o versículo de número 25, ele vai nos afirmar aqui, não é verdade? E os que estão plantados na casa do Senhor, estes florescerão, porque lá tem adubo, não é? É na casa do Senhor ali, que somos adubados pela palavra de Deus, não é verdade? E criamos ali raízes profundas ali, e assim nós alcançamos um grande crescimento espiritual pelo alimento da palavra de Deus. E as palmeiras, elas se destacam, elas são visíveis à distância, não é? Mesmo assim, é o servo de Deus, ele é notado pela sua maneira especial de ser, pelo seu amor, pelo seu testemunho, não é? Que alcança vidas, mesmo que estas vidas elas estejam distantes, não é verdade? É alcançada pelo testemunho dos servos de Deus, daquele que se alimenta da palavra, daquele que permanece firme na palavra de Deus, no chamado, não é? Ao qual foi chamado por Deus para servi-lo, não é? Na sua beleza, na sua santidade. Então creia nesta tarde, não é? Nesta oportunidade que Deus, ele nos dá de estar falando em sua palavra, não é? Que Deus, ele cuida de você, não é? Seja o crente palmeira, esteja enraizado na casa do Senhor, não saia dos átrios do teu Deus, continua firme, não é? Se alimentando da palavra, porque Deus, ele cuida, o justo, ele sofre, mas Deus sempre está ao seu lado, o livrando, não é? Quem sabe você é uma pessoa que está aí sofrendo aflições aí na tua vida, não é? Pensando em desistir, não é verdade? Desta caminhada aí, desistindo dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, ele me trouxe aqui, não é? Diante aí da telinha para te dizer: permanece firme na casa do Senhor, porque o Senhor é aquele que livra o justo de suas angústias. O Senhor, ele está com o justo em meio aos vendavais. Observe que no Salmo 92 e o versículo de número 12, a palavra de Deus, ela nos afirma que o justo, ele florescerá como a palmeira, ele crescerá. Então quer dizer que o justo, ele não ficará prostrado, ele não ficará raquítico, mas ele crescerá como a palmeira. Seja
um crente palmeira, não é? E tenha raízes profundas na palavra de Deus, se firmando a cada dia nos caminhos do Senhor. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe. Continua nesta caminhada, siga firme, porque Deus, Ele é contigo e vai te ajudar.